Fala galera do canal Bueiro Carlos, Bueiro Civil, mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre, o tema de hoje é heróis sem capa, beleza? É assim, o Bueiro Civil, ele tem 3 pilares, que é o patrimônio, vida e meio ambiente, beleza? Então assim, todo patrimônio, ele é assegurado, beleza? O meio ambiente, nós temos que cuidar. Agora a vida não tem como voltar atrás, não tem como recuperar. É uma só, beleza? Já começa por aí. Então, o herói sem capa, ele tem 4 pilares. O primeiro é o mal que faz, né? Aí o segundo é se proteger, proteger a vítima. Sempre agir em equipe. E sua prioridade é salvar vidas, beleza? Então esses pilares aí tem que ser seguido. Como por exemplo, você nunca pode se arriscar por algo que não seja humano. Todo bem, tem isso em mente, pode ser recuperado, beleza? Nunca coloque a sua vida em risco por falta de IPI, beleza? Você quer saber isso muito mais? Vem comigo. Fala galera do canal Bueiro Carlos, eu subi mais um vídeo pra vocês. O tema do vídeo de hoje é herói sem capa, beleza? Vamos lá. Camiseta APH, né? Pré-atendimento para hospitalar. Aqui nós temos o significado da cruz, né? Tem o significado dela aí, beleza? Então vamos falar o que é o seguinte. Principalmente bombeiro que está começando, um novato. A primeira coisa que ele fala é vida por vida, entrego minha vida para outra vida, mas na verdade não funciona assim, Tudo tem um parâmetro, tudo tem uma regra, tudo tem um protocolo a ser feito, beleza? Mas é complicado, quando você está numa ocorrência, é diferente de você avaliar ela longe, beleza? O que eu posso falar para você é o seguinte, tem situações que a pessoa para ali e pensa. Por exemplo, nossas escolas, nossas academias, ela fala o quê? Tem situações e decisões que é você que decide, você que toma. Quando você fala em morte, né? Assim, um médico fala em morte, um bombeiro fala em morte, um auxiliar, um técnico de enfermagem, né, um enfermeiro, as pessoas se assustam, mas a gente convive com isso diariamente você convive com isso. E o que você pode fazer para melhorar isso? Eu lembro que eu pegava Raposo Tavares, né, assim, eu via muito óbito ali, ao longo da avenida, e constante. E eu vi aquilo, eu falei, o que eu posso fazer para mudar isso? Tinha feito curso de bombeiro civil, eu tinha um super kit na moto, então toda vez que tinha uma ocorrência eu parava e olhava, eu via que era grave, eu descia e prestava um suporte. Com isso, fazendo isso, eu pude salvar ali umas 4 vidas. O que eu quero dizer com isso? Enquanto as pessoas não olhar, enquanto as pessoas não levarem isso a sério, vidas vão ser mortas. E o Brasil tem um dilema que é assim, as coisas só mudam quando pessoas morrem. Ninguém joga responsabilidade para si. Você tem um condomínio, você tem uma empresa, você contrata uma terceirizada para administrar isso. Aí a terceirizada, ela não pode fazer coisas se você não dá a verba. Então você fala, eu não tenho isso porque a empresa não pode ter isso. Não, negativo, você não está dando a verba para ele fazer isso. Já começa assim. E você que é o morador, você que é o estudante na faculdade, você que é o pai de um bebê no colégio, numa creche, tem certas coisas que você tem que olhar, tem que ver, tem que saber. Por quê? Por exemplo, qual a estrutura daquela escola, daquela creche? Tem uma VCB, tem lá... tem muitas coisas, por exemplo, como a Lei Lucas, tem que ter lá, né, vigilância sanitária,
tudo essas coisas tem que ter. Por quê? Material de primeiros socorros, né? Tudo isso, você é acionado rápido quando tem alguma ocorrência. Então tudo isso conta. Por quê? Na hora H, sua vida, a vida dos seus filhos estão em perigo constantemente. Porque assim, você vê muitas faculdades hoje enormes, grandes aí, não tem bombeiro, sabe? Não tem IPIs, não tem equipamento. E nós vemos muitas ocorrências de pessoas que vão a óbito na ambulância, no local mesmo, na faculdade, no colégio, criança, bebê. Por quê? Porque às vezes quando tem um bombeiro ali atuando, ele é um herói sem capa. Por quê? Ele não tem uma capa para combater um incêndio, por exemplo. Se você não tem uma PA, uma capa para se proteger e combater um incêndio, como você vai combater um incêndio? Um lugar que você vai usar a mangueira não é um princípio de incêndio. O princípio se combate com um extintor. Então quando você vai usar a mangueira, já é um incêndio. Então nesse incêndio, você entrar no incêndio sem essa bichona aqui, sem essa máscara aqui, ó, sem a PA, o oxigênio, o que acontece? Você desmaia. Isso é do menor, né? Desmaiar. Quando você desmaia, você é intoxicado ali. Ou quando a fumaça é muito quente, ela queima suas vias aéreas todas por dentro. Você é totalmente queimado por dentro. Como na boate que fumaça a 300, 400 graus. Um incêndio chega de 300, 400, 500. Tem situações de 1000 graus. Por isso que o bombeiro vai atuar em certos incêndios, ele atua agachado, deitado. Por quê? Porque o incêndio está em altas temperaturas. Até o IPI dele, a capa dele, tem algumas variações de 300, 400, 500 graus, depende do material e de onde isso é importado ou não, tudo isso conta. Por que eu estou falando isso? Eu vou colocar, você deve colocar um vídeo aqui para vocês verem. Homens de Coragem. Eles eram a última linha de combate do incêndio com a cidade. É um filme na Netflix. E o que aconteceu? O fogo pegaram ele de surpresa. E eles não tinham os EPI. Até hoje, na combate a incêndio em floresta, ele não tem uma máscara decente, ele não tem um IPI para proteger ele legal disso. Então eles tinham aquela proteção, né, de calor. Então ali todos eles colocam aquela proteção, deita no chão, geralmente eles cavam, deita e coloca aquela capa por cima. Mas dá uma olhada nisso aqui. Muito bem, escutem. Dá uma olhada nisso aqui, O fogo vai chegar em segundos. Vocês vão sentir o peso de um caminhão em cima de vocês. O vento vai parecer um furacão. O calor chega a mais de 1000 graus. É um apocalipse. Lembrem-se, fiquem aí embaixo, encerrem a cara na terra fria. Enquanto puderem respirar, podem sobreviver. Quando ele passar sobre você, vai parecer o fim do mundo. Mas assim, todo bombeiro que está numa empresa, num condomínio, numa indústria, numa creche, numa faculdade, num restaurante, no supermercado, seja qual for o lugar, ele não tiver equipamento, você tem duas situações aí. Ou você tem a morte do bombeiro na sua mão, ou você tem a morte de dezenas, centenas, milhares de pessoas de morte na sua mão. Porque o bombeiro militar fala assim: se não tem EPI, não age. Evacua as pessoas, né, e espera ele chegar. Um amigo meu no hospital, né, começou a pegar fogo e até chegar o bombeiro militar, algumas dezenas de pessoas ou centenas iam morrer. Então ele pegou a camiseta, molhou, colocou e foi combater. E combateu. E realmente conseguiu salvar essas centenas, dezenas de pessoas aí até o bombeiro militar chegar. Mas foi parar no hospital. E ainda me falaram que ele levou uma dura ainda, o bombeiro militar ainda. Mas você vê em situações, por exemplo, eu trabalhei num hospital de criança, e assim, os extintores, era um carnaval de cores.
Ou seja, cada mês de um ano inteiro é uma cor, um anel. Ou seja, então ela tinha várias cores, significa que ia trocando alguns, outros não, trocando alguns não, então ficou uma coisa colorida lá, né? Tudo vencido. E é hospital de criança. Então lá não tinha equipamento, não tinha capa, o bombeiro não tinha capa de combater incêndio mesmo, com a PA e tal, tudo não tinha. Agora você fala pra mim, pega um incêndio ali, o bombeiro não tem como, o bombeiro civil não tem como atuar. E aí ele vai ver aquelas crianças morrer? Olha o dilema. Esse é o dilema que o bombeiro civil vive no Brasil diariamente. Todo profissional do bombeiro civil tem filho, tem mulher, tem parente. Mas olha o dilema que ele se encontra em muitos combates. Aí eu te falo assim, as pessoas não sabem disso, que o bombeiro precisa de equipamento? Você é funcionário, você já conversou com o seu bombeiro, já conversou com o seu chefe? Eles têm todo o equipamento, não tem? Como é que funciona isso? Porque a grande preocupação é com o bem material. Assim, esse bem tem seguro, está assegurado. Você vê assim, tem posto de trabalho, você vê de 10, 15, 20 ocorrências por dia. Esse local não tem ambulância, o ambulatório funciona até tal hora. É assim que a gente trabalha, é dessa maneira que a gente trabalha. Tem situações que dá para você usar o protocolo e fazer o que o bombeiro militar fala, mas tem situações que você vai fazer o quê? Por exemplo, a gente estava andando, né, na rua, e eu e minha parceira começou a pegar fogo no carro dentro da garagem. A gente ligou, fizemos a linha de mangueira, e na hora do combate a água não tinha pressão, não tinha bomba. O que fizemos? Isolamos todo o local. O bombeiro militar chegou, porque vocês estão batendo? Como era multinacional, a gente atendia todo aquele quarteirão, né? Falou, não tem pressão, água, não tem bomba. Então, eles foram combater. Quase uma hora. Quando eles terminou, era 6 carros, de 1 foi para 6 carros. Imagina isso numa garagem, né, de um prédio comercial, de um prédio residencial, de uma indústria. O bombeiro, ele vai lá, não tem equipamento. Chega uma hora que a fumaça é muito, vai ter que abandonar. Então, o prejuízo vai para ser 1, vai ser 5, 6, 7, 8, 10. Um imóvel também. Tudo isso. E nós vemos muitos outros bombeiros sem capa, muitos outros profissionais sem capa por aí, como o SAMU, por exemplo. São pessoas que são muito mal remuneradas, né? Foi enterrado hoje o corpo da única vítima do incêndio, um bombeiro civil que foi o primeiro a combater o fogo. Ronaldo Pereira tinha 39 anos e trabalhava no prédio havia 3. Durante o incêndio, foi encontrado desmaiado dentro do museu. Chegou a ser socorrido, mas morreu depois de uma parada cardiorrespiratória.